Sabe qual é a estatística que ninguém fala? No Brasil, 70% dos aposentados continuam vivendo com dependência financeira de seus filhos. 70%. E sabe por quê? Porque fomos enganados. Fomos enganados pelo sistema, pelas promessas bonitas, pela ilusão de que se a gente trabalhar sem parar, até completar 35 anos de contribuição, aí sim vem a vida boa. Aí sim podemos respirar. Meu nome é José, tenho 68 anos e vou te contar uma verdade que ninguém quer ouvir. Eu passei 40 anos da minha vida inteira acreditando nessa mentira. 40 anos. E eu quero que você vire esse vídeo e responda uma coisa comigo de forma honesta. Você também está esperando pela aposentadoria para começar a viver? Você também acredita que tudo muda quando chegar naquele número mágico, naquela idade que o governo diz que você finalmente pode descansar? Porque eu vou te contar exatamente o que acontece quando esse dia chega. Eu comecei a trabalhar com 24 anos na Caixa Econômica Federal. Era funcionário público, meu filho. Regime estatutário. Eu tinha a tão falada segurança, aquela que todos os meus pais e avós morreram sonhando em ter. Eu tinha. Sabe qual era a promessa? Trabalhe, contribua direitinho para o INSS, construa sua previdência privada. Eu fiz PGBL, claro. E quando chegar aos 65, aí você vai colher os frutos de toda essa disciplina, toda essa renúncia. Você vai estar em paz. Vai ter a sua renda passiva do Tesouro Direto, seus investimentos na Bolsa, seu apartamento quitado no centro de São Paulo. Você vai ser alguém. Você vai ter conseguido. E eu comprei essa história completamente. Não é exagero dizer que eu vivi para essa história. A minha vida toda, e quando eu digo toda, é toda mesmo, foi estruturada em torno de um futuro que teoricamente seria melhor. Eu acordava às 5 da manhã, pegava o trem às 6, chegava na agência às 8. Trabalhava até às 5:30, pego o trem de volta às 6. Chegava em casa perto das 7:30. A minha filha já estava dormindo. Meus netos, quando nasceram, conheciam meu pai antes de me conhecerem direito. Mas estava tudo bem. Tudo bem porque eu estava construindo. Estou construindo meu futuro, eu dizia para mim mesmo. Estou investindo em mim mesmo. A cada depósito que eu fazia no PGBL, a cada ação da Petrobras que eu comprava, porque todo mundo dizia que a Petrobras era ouro, sabe como é? Eu sentia que estava um passo mais perto daquela vida tranquila, daquele descanso merecido. Eu tinha até uma planilha Excel. Deixa eu contar isso porque é meio envergonhado, onde eu calculava exatamente quantos anos ainda faltavam, quantos depósitos, quantas rentabilidades. Eu projetava meu patrimônio chegando a R$ 1 milhão, talvez 1.200.000. Isso era muito dinheiro para um cara que nasceu numa favela em Guarulhos. Para mim, era riqueza.
era liberdade, era a promessa cumprida. No mercado imobiliário, todo mundo ao meu redor estava fazendo o mesmo. Meus colegas de trabalho, meus vizinhos, meu irmão. A gente trocava dicas de investimento no café da manhã. Ah, José, investir em FI, em previdência privada mesmo, você tem que diversificar. A gente tinha que diversificar. O governo não vai mais pagar pensão mesmo, cara. Tem que ser esperto. Tem que se defender. Então a gente se defendia. A gente acumulava, a gente se privava. Minha esposa sempre pedindo para a gente viajar, para a gente conhecer a Disney com os netos quando ainda eram pequenos. Sabe aquele tipo de viagem que a criança vai gostar? A gente não fazia, era caro, não ia caber no orçamento. A gente tinha que poupar, tinha que preparar aquele tesouro para o futuro. E ela entendia, entendeu, ela apoiou. A gente era um time em prol de um sonho que era muito maior que nós. 40 anos de isso, 40 anos de acordar cansado, de trabalhar sob pressão, porque claro que havia pressão, metas de abertura de contas, de empréstimos, de venda de seguros. 40 anos de chegar em casa perto das 8 da noite, às vezes 9, com o corpo dolorido. 40 anos de almoços rápidos na própria agência, comida rápida, refrigerante todo dia porque o café tinha açúcar e a gente já estava tão cansado que precisava daquele gás. 40 anos vendo meu corpo aos poucos entrando em colapso e eu ignorando. Porque no fundo havia uma voz muito clara dizendo: faltam apenas 10 anos, faltam 8 anos, faltam 5 anos, você aguenta, você aguenta. O meu colega de cubículo, o Cláudio, dizia que aos 65 anos parecia que envelheciam 20 anos. Corpo curvado, problemas de coluna, problemas cardíacos, diabetes. E eu pensava, pelo menos eles têm segurança. A gente sacrifica o corpo pelo dinheiro. Isso é o preço que a gente paga para sair da pobreza. Eu vinha de pobreza. Meu pai era marceneiro, minha mãe foi doméstica. Quando consegui aquele emprego na Caixa Econômica Federal, aos 24 anos, passei em concurso público, senti que tinha vencido. Finalmente, escapava daquele ciclo. E eu não ia desperdiçar aquela segurança. Aos 55 anos, tive meu primeiro alerta. Nada de sério, só um leve estresse no coração. Um incômodo estranho no peito durante uma reunião de metas. Foi assim do nada. Eu estava em casa de noite com meu filho, vendo um jogo, e senti aquele aperto, aquele formigamento nos braços. Obviamente fui para o hospital. Óbvio. Tive uma batida de coração de 120 BPM sentado no sofá. O cardiologista disse que era pré-infarto, que eu estava numa zona de perigo, que eu tinha que parar. Parar. A gente não para. O que eu fiz? Voltei ao trabalho uma semana depois. Comecei a tomar um medicamento, um diurético, e tudo ficou mais ou menos controlado.
mas aquilo deixou uma marca. Aquilo me fez vivo de um jeito novo, porque antes era como se a gente estivesse dormindo, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando de novo, sem nunca realmente estar presente em nada. E aquele susto no coração me acordou, mas não o suficiente, porque eu ainda estava preso na ilusão. Eu pensava, mais 10 anos, mais 10 anos de medicamento, de cuidado, e aí eu me aposento. Aí a vida começa. Aí o meu coração não vai ser mais um problema, porque não vou estar estressado. Não vou estar sob pressão. Vou estar vivendo. Finalmente. Meu melhor amigo Marcelo se aposentou aos 62 anos. Ele me mandava fotos de viagens, Portugal, Barcelona, Patagônia. Aos 63 anos, estava vivendo. Eu sentia inveja. Ele tinha feito tudo errado. Saiu da segurança pública, contou com herança. E aqui estava se divertindo enquanto eu ainda na mesmice. Aos 62 anos, Marcelo sofreu um AVC em Lisboa. Ficou paralisado. Viveu mais um ano. Hospitalizações recorrentes, reabilitação que não funcionava, pneumonia, infecção. Faleceu aos 64 anos numa cama de hospital. Saúde é cara no Brasil. O plano não cobre tudo. Tesouro Direto não paga médico especialista. PGBL não compra um bom quarto em UTI. E aí isso que me atingiu. Não foi só uma notícia de morte de um amigo. Foi a realização brutal. Ele fez tudo certo também. Ele saiu mais cedo, ele viajou, e mesmo assim, a máquina do tempo não o poupou. A máquina do corpo humano falhou. E quando o corpo falha, nenhum Selic Rate, nenhuma ação, nenhuma renda fixa te salva. Eu fui a um psicólogo depois disso. Fui porque começou um sentimento estranho em mim. Não exatamente depressão clínica, mas uma espécie de vazio existencial. Um pensamento obsessivo. Se Marcelo, com todo aquele dinheiro, com aquela liberdade, com aquelas viagens, se ele caiu assim, o que é que eu estou fazendo? O que é que estou economizando? O que é que estou esperando? Meu psicólogo, ótimo profissional, recomendo. Ele me fez uma pergunta que não saiu mais da minha cabeça. José, você está vivendo uma vida ou está preparando uma vida? Isso foi há 6 anos. Eu ainda tinha 28 anos de trabalho pela frente se eu quisesse uma aposentadoria integral. 28 anos, com o corpo já dando sinais de fadiga, com o coração já tendo dado um alerta. E uma esposa que tinha parado de pedir para viajar porque sabia que a resposta era não. E sabe o que eu fiz? Nada. Nada mesmo. Porque a inércia é muito mais forte do que a epifania. Porque nós somos seres de hábito. Porque a segurança, ainda que falsa, é muito confortável. Mas aquela pergunta foi ficando como um vírus, ficando como uma ferida. Aos 64 anos,
eu tive um infarto de verdade. Não foi um pré-infarto, foi um infarto. Acordei no meio da madrugada com uma dor no peito que era como se alguém estivesse pisando dentro do meu coração. Acordei aos gritos. Minha esposa chamou a ambulância. Levaram para a Santa Casa. Tive que fazer cateterismo. Descobri que tinha uma artéria bloqueada. Coloquei um estente. Passei 3 dias na UTI. E aí, meu filho? Aí a ilusão desabou completamente. Porque naquela cama de hospital, tomando morfina, com tubos em mim, eu comecei a contar os meses que sobravam se eu quisesse trabalhar mais alguns anos. 48 meses até os 65. 48 meses. E a pergunta que não saia era: para quê? Para quê? E a resposta que eu recebia de mim mesmo era vazia, completamente vazia. Eu passei 3 meses recuperando. Fiz reabilitação cardíaca. Precisava voltar ao trabalho porque não poderia me aposentar antes de completar os critérios. Mas algo tinha quebrado em mim. Não era meu coração. O coração estava reparado. Era algo maior. Era a ilusão que tinha mantido tudo em pé. Comecei a fazer contas diferentes. Não sobre investimentos, mas quanto tempo realmente tinha. Quantos anos saudáveis me restavam? Quantas viagens poderia fazer? Procurei histórias de pessoas que saíram mais cedo. Vi que era possível. Entendi que aquela ilusão de segurança até os 65 tinha um preço. O preço era a vida propriamente dita. Era a saúde esgotada. Era os abraços que não dei. A primeira coisa foi redimensionar minhas expectativas sobre dinheiro. Toda a vida programada para ficar rico. R$1 milhão, talvez mais. Mas percebi que para viver bem em São Paulo, com comida decente, aluguel, remédios, passeios, você precisa de 5 ou 6 mil reais por mês. Se ajudar filha com netos, 8 mil, não 1 milhão. Era ter o suficiente para viver bem. E veio a segunda coisa. Tinha algo que Marcelo não tinha. Tempo de reação. Tinha 28 meses. Possibilidade de fazer diferente. Eu fiz um acordo com meu banco. Saí 6 anos mais cedo do que eu tinha planejado. Foi um acordo de rescisão, um PDV, como a gente chama. Perdi parte de meu adicional de tempo, ficaria com uma aposentadoria reduzida. Mas eu recebi um valor à vista que, junto com o que eu tinha poupado, junto com o que eu tinha investido em PGBL, junto com o Tesouro Direto, que já tinha vencido, junto com as ações que consegui vender numa janela boa do Ibovespa, eu consegui juntar capital suficiente para viver. Viver, meu filho, não ficar rico, viver. E isso foi há 4 anos. Aos 64 anos, eu virei um investidor passivo. Peguei esse capital, dividi em 3 partes. Uma parte ficou em renda fixa, Tesouro Direto mesmo, pois já conhecia. Outra parte em renda variável,
mas diversificada, em FEI principalmente, que gera aluguel, que gera fluxo de caixa. E a terceira parte eu deixei líquida para emergências, para surpresas, porque a vida é imprevisível, né? Você planeja, mas ela te surpreende. E aí começou a vida que eu não tinha vivido. Viajei com minha esposa para Portugal. Repetimos aquela viagem que Marcelo tinha feito, porque parecia ser uma viagem importante para ele, e a gente quis honrar a memória dele vivendo aquilo. A gente subiu montes em Sintra. A gente bebeu vinho em pequenos restaurantinhos em Lisboa. A gente se beijou em praças públicas como adolescentes. Porque naquele momento nós dois tínhamos 6 décadas de vidas rígidas por detrás de nós. E a gente não ia desperdiçar mais nenhum instante. Acordei em Barcelona e comprei um livro numa livraria velha porque queria, porque não tinha que ser racional. E os números ficaram bons. Meu tesouro direto foi rendendo. Meus FIIs foram pagando os aluguéis todos os meses. Meu patrimônio total cresceu. Ficou acima daquele 1 milhão que calculava na minha planilha Excel. Mas isso é quase irrelevante. Eu ganhei vida, ganhei presença, ganhei a possibilidade de acordar porque queria acordar, não porque o alarme tocava às 5 da manhã. Ganhei a possibilidade de dizer à minha esposa, vamos viajar semana que vem. O que eu entendi agora, aos 68 anos, é que o sistema quer que você acredite que você é pobre até aos 65. Quer que você viva como pobre, que você coma barato, que você economize obsessivamente, que você ignore seu corpo caindo aos pedaços. Tudo em nome de um suposto Eldorado que vem depois. Tudo em nome de uma segurança que nunca é tão segura assim. E existem pessoas, muitas pessoas no Brasil, que simplesmente não têm escolha, que não conseguem nem contribuir para o INSS adequadamente, que trabalham na informalidade e vivem dia a dia. Para essas pessoas, eu tenho compaixão enorme, porque ao menos eu tive escolha, ao menos eu tive um emprego estável, mas para os outros, para quem tem aquela segurança pública aparente, para quem pode fazer diferente, que não repitam o meu erro. Não esperem até os 65. Não acreditem que a vida começa depois, porque a vida está acontecendo agora. O seu corpo está acontecendo agora. Sua esposa, seu marido, seus filhos, seus netos, eles estão acontecendo agora. E nenhum montante de dinheiro depois compra de volta o tempo que você deixou passar. Isso que estou te dizendo não é conselho financeiro. Eu não sou especialista em finanças. Sou um cara que vivi no sistema e saí dele. Cada pessoa tem sua própria situação, seus próprios números, seus próprios compromissos. Talvez você não consiga sair mais cedo. Talvez você tenha filhos na faculdade, dependentes, dívidas. Talvez você esteja construindo uma casa ainda. Eu entendo, mas pergunte a si mesmo, qual é o número mágico?
Qual é a idade? Qual é o montante de dinheiro que vai fazer sua vida virar ouro? Porque na minha experiência, esse número não existe. Ele se move sempre uma década adiante. O que existe é agora. O que existe é este corpo que você tem, essa esposa, esse marido, esses filhos, essa saúde que ainda funciona. Por quanto tempo, ninguém sabe. Eu estou aqui contando essa história porque passei por um infarto, porque quase morri e porque, graças a Deus, não morri e consegui ainda mudar. Mas nem todos têm essa segunda chance. Marcelo não teve. Se você está aqui vendo este vídeo, você provavelmente tem tempo ainda de fazer diferente. Você tem tempo de perguntar a si mesmo: para quê? Para que tanto sacrifício? Qual é o valor desse valor que você está acumulando? Qual é o preço em anos de vida que você está pagando por ele? Essas são as perguntas que importam. Não a rentabilidade, não a taxa de juros do CDI, não a performance do Ibovespa. Essas são as perguntas. E que você encontre as respostas antes de ser tarde.